Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Então, estamos nos preparando, né, para uma nova semana. Estamos indo para a semana 29. Então, pessoal, a nossa semana 29, né, começa no dia 19 de 10 e ela vai até o dia 23 de 10. Nós damos continuidade, né, à função exponencial, resolução, né, de equações elementares ou equações exponenciais. Então, pessoal, vamos relembrar, né, a definição de equações exponenciais. Então, a gente chama de equação exponencial, né, toda equação que contém uma incógnita no expoente, ok? Então, a gente vai estudar, né, nessa semana mais alguns exemplos de equações exponenciais elementares, ok? Então, eu trouxe aí uma propriedade, né, de potência para a gente relembrar. Como a gente já tinha conversado nas aulas anteriores, essas propriedades de potência a gente já viu no Fundamental 2, né? Então, a gente traz aqui para que a gente possa relembrar elas, aquelas que a gente viu no 7º, no 8º ano, ok? Então, a propriedade de potência que eu trago hoje, ela diz assim, expoente inteiro negativo, sendo A um número real não nulo, com A diferente de zero e N um número inteiro e positivo. Define-se. Então, quando eu tenho a base, que eu estou chamando de A, e esse expoente, que eu chamei aqui de -1, ele está caracterizando o meu expoente negativo. Então, quando acontece isso, gente, eu não consigo resolver uma potência de expoente negativo. Então, para poder resolver isso, eu preciso escrever o inverso desse número. E o inverso desse número, eu não posso esquecer que embaixo desse A eu tenho o número 1. Então, eu vou trocar a ordem. O numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Então, o 1 vai ser o nosso numerador, que está aqui, e o A elevado na -1 agora vai virar A elevado na 1. Por quê? Porque quando eu escrevo o inverso desse número, eu troco o expoente que antes era negativo para um expoente positivo. Então, a gente tem que 1 sobre A elevado na 1 é a mesma coisa que eu escrever A elevado na -1. Então, eu trouxe para vocês, primeiro, se a gente tivesse a base e o expoente negativo, a gente vai escrever o inverso desse número. Agora, se a gente já tem aí uma fração e quer escrever ela em forma de um expoente, de uma potência com expoente, né? Negativo ou positivo. Nesse caso, gente, quando eu escrevo o inverso, o meu expoente vai ser negativo, ok? Então, como eu tenho ali 1 sobre A na 1, então a minha base vai ser A e o meu expoente vai ser o -1. Mas isso, gente, só vai acontecer porque o meu numerador é 1. Porque caso o meu numerador não fosse 1, ok? Se eu tivesse uma fração, eu só vou inverter essa fração, mas aí eu continuo com um número fracionário. Tudo bem? Então, pessoal, a gente vai fazer alguns exercícios, né? Trouxe alguns exercícios resolvidos para a gente discutir aqui junto, né? Tirar as dúvidas de vocês, para ajudá-los aí na hora de vocês resolverem os exercícios de vocês. Então, pessoal, a gente quer transformar, né, a equação em igualdade de mesma base. Então, a gente tem aí 2 elevado na x igual a 1 16 avos. Então, gente, observe que o 2, ele é um número primo. Ele já está fatorado. Então, a gente precisa fatorar o 16. E a gente precisa deixar esse 1 16 avos em forma de uma potência de base 2, ok? Então, para fazer isso, a gente precisa o quê? A gente precisa fatorar o 16. Então, nós vamos fatorar o 16. Então, relembrando aí da fatoração, né, gente? 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Então, 16 é a mesma coisa que eu escrever 2 elevado na quarta potência. Sendo assim, gente, vamos reescrever então. Então, o 2 elevado na x continua.
O 1 como numerador continua e o 16 nós estamos trocando pela potência de 2 elevado na quarta. Só que observe, gente, que aqui a gente quer tirar esse numerador 1. Então, a gente vai escrever esse 1 sobre 2 elevado na quarta em forma de uma potência de expoente negativo. Porque agora a gente vai escrever o inverso desse número. Então, escrevendo o inverso desse número, nós vamos ter o quê? 2 elevado na x igual a base é 2 e o expoente que era positivo, ele virou negativo. Por quê, gente? Porque esse 1, que agora não aparece mais, a gente não pode esquecer que ele está aqui, ó, embaixo desse 2. Mas quando nosso denominador é 1, lembrem que ele não precisa aparecer. Necessariamente ele não precisa aparecer, né, na fração. Ok? Então, feito isso, né, tendo aí uma potência de base 2, ou seja, de mesma base, a gente pode fazer o que, gente? A gente pode igualar os expoentes e descartar as bases. Então, nós vamos ter x igual a menos 4. Então, a solução da nossa equação exponencial é menos 4. Por quê? Porque 2 elevado a menos 4 é a mesma coisa que eu escrever 16 avos. Ok, pessoal? Entenderam? Pessoal, então, para o segundo exemplo, eu trouxe uma outra propriedade para a gente relembrar. Essa propriedade, ela diz o quê, gente? Expoente racional fracionário. Então, sendo A um número real não nulo, o A maior que zero e M e N números inteiros e positivo. Define-se. Então, observe que agora nossa base é A e o nosso expoente, gente, ele é uma fração, que eu, de forma geral, escrevi aqui M sobre N. Lembrando que a operação inversa da potência é a raiz quadrada. Então, o nosso número que era a base, o nosso A que era a base, ele vai ser aí o radicando. Ele vai ser a base dentro da raiz. Ok? O denominador do nosso expoente, ele vai ser o índice dessa raiz. E o numerador vai ser o expoente do radicando, do número que está dentro dessa raiz. Ok? Então, a mesma coisa, gente, vale ao contrário, vice-versa. Se eu tenho raiz e quero escrever em forma de potência, ó, o A que está dentro da raiz vai ser a base da minha potência. O M vai ser aí o numerador do meu expoente fracionário. E o denominador vai ser o índice dessa raiz. Ok? Esse expoente fracionário, gente, ele pode ser negativo. Se o expoente fracionário é negativo, eu vou usar a propriedade anterior que a gente viu, aquela do expoente negativo. Então, eu vou escrever como 1 sobre A elevado na M sobre N. Então, veja que o meu expoente que era negativo, ele vai virar um expoente positivo. E aí, qual é a operação inversa da potência? Raiz quadrada. Então, o meu A, que era a base, vai para dentro da raiz. O meu M, que é o numerador do meu expoente fracionário, ele vai ser o expoente desse número dentro da raiz. E o denominador, que é o N, vai ser o índice. Ok, pessoal? Então, vamos ver o exemplo. Então, eu trouxe como exemplo, né, para vocês resolverem a equação 2 elevado na x é igual a raiz cúbica de 4. Então, observe, gente, que a base é 2, que é o meu número primo. Então, eu tenho que transformar essa igualdade numa potência de mesma base. Então, olha como que vai ficar. Transformando a igualdade dada em igualdade de mesma base, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o 2 elevado na x vai ser igual. A gente vai tirar essa raiz quadrada. A gente já sabe que a operação inversa da raiz é a potência. O 4 vai ser a base da minha potência. Em cima do 4, a gente não tem nenhum expoente. Então, quando nós não temos expoente, esse expoente é sempre 1. Então, meu expoente vai ser fracionário, porque eu estou saindo de uma raiz e indo para uma potência. Então,
o expoente desse número dentro da raiz, ele passa a ser o numerador do meu expoente fracionário, e o índice dessa raiz, que é o número 3, passa a ser o denominador. Então, eu tenho aí uma potência onde a base é 4 e o expoente é 1/3. Agora, nós precisamos transformar esse 4 em uma potência de base 2. Fatorando o 4, nós vamos ter o quê, gente? Fatorando o 4, a gente vai ter 2 elevado ao quadrado. Então, a gente coloca dentro de parênteses e esse expoente, que é 1/3, ele fica fora. Agora, a gente vai ter potência de potência. Então, a gente vai aplicar, né, a propriedade potência de potência, que é multiplicar os expoentes. Gente, multiplicando os expoentes, eu não posso esquecer que embaixo desse 2, aqui dentro do parênteses, que é expoente, eu tenho o número 1. Eu vou escrever ele também na forma fracionária. E como que eu multiplico duas frações? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, nós vamos ter aí 2 elevado na x vai ser igual 2 vezes 1, 2, e 1 vezes 3, 3. Então, nós temos agora base 2 e expoente 2/3. Gente, se nós temos a mesma base, a gente pode desprezar essa base, né? Excluir essa base e a gente só vai trabalhar com os expoentes. Então, nós vamos ter que, igualando os expoentes, nós vamos ter x igual a 2/3. Então, a solução, né, dessa equação exponencial, né, será 2/3. Gente, não precisa passar para número decimal. Pode deixar em forma de fração irredutível, ok? Pessoal, e como não poderia ser diferente, né, eu deixo aí para vocês 4 exercícios sobre equações elementares, né, que lembra que é a mesma coisa que equações exponenciais, para vocês resolverem, ok? Olá, pessoal. Então, né, para encerrar a semana, eu ainda trago aqui para vocês um lembrete, né? Aquele que vem toda semana. Então, para a semana 29, né, gente, vocês precisam fazer os exercícios resolvidos, resolver aqueles exercícios que eu estou enviando aí no material, tirar as dúvidas de vocês no Teams, né? Anotarem no caderno, ok? Boa semana para vocês e bons estudos. Beijo da Rosinha.